Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui do canal com mais uma review. O mangá agora já chegou no capítulo 220, esse capítulo vai ser uma transição para a nova saga que está por vir. Afinal, Asta foi exilado do reino de Clover e todos os touros negros vão ter que ir junto com ele. Muitas coisas vão mudar no reino de Clover a partir de agora e vamos ver o que o Congresso Mágico e toda a população acha disso. Já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Dentro do Congresso Mágico, todo mundo se pergunta impressionado o que estava acontecendo ali. Eles estavam assustados com a missão daquele esquadrão que era considerado o pior de todo o reino. Além disso, eles pretendiam exilar o possuído pelo demônio, assim todo mundo ficaria salvo. Isso realmente faria sentido? Essa era a pergunta que todos aqueles nobres estavam se perguntando. Para eles, a proposta do Mago Imperador parecia insana, mas mesmo assim, se dois capitães da realeza permitiram, isso realmente deve fazer algum sentido. Asta então começa a olhar para Damate assustado. Aquele homem estava segurando aquela balança enquanto a sua magia ainda estava ativa ali. O nobre então começa a dizer que parecia que ele havia subestimado enormemente a confiança que todos do reino tinham sobre Asta. Então para ele agora aquele garoto estava fugindo da punição. Damate então fica completamente sério, olha para Asta e começa a dizer calmamente: se você não for mais útil para o reino, será executado no ato. Não se esqueça que ainda está sendo julgado pela minha balança e esse julgamento nunca vai parar. O pequeno garoto da antimagia então ficou olhando para aquele homem ali e ele estava suando frio naquele instante. Afinal ele sabe que aquele nobre faria de tudo para culpá-lo pelos crimes do demônio. Depois da batalha pelo reino, muitas coisas mudaram por ali. Black Clover, capítulo 220, visitando os feridos. A gente começa a ver da fachada do Congresso Mágico e aquele lugar estava completamente destruído pela chegada dos touros negros ali. Então a partir daí começamos a ver também uma visão mais ampla de todo o reino de Clover. Todas as casas, os prédios, tudo ali estava completamente destruído pelo ataque dos elfos que acabou de passar. Naquele instante toda ajuda agora seria necessária para reconstruir o reino que estava um caos. Vemos então a sala de Julius Novachronos. Ele estava ali sentado de boa enquanto alguém se aproximava. O Rei Mago então, que estava calmamente ali, escuta sua porta abrindo, olha pro lado e começa a dizer: e aí? O Rei Mago, que agora estava no corpo de uma criança, então segue dizendo: como você está, Damátio? Aquele homem com sua balança do julgamento segue tentando julgar até mesmo o rei de Clover. Ele havia entrado naquela sala executando sua magia enquanto dizia: você realmente pretende assumir responsabilidade por tudo que aconteceu, mesmo estando nesse estado aí? Vai assumir tudo pelos cavaleiros e até mesmo pelo possuído pelo demônio? Acha que isso é correto? Julius então calmamente olha para Damátio e segue dizendo: isso faz parte do meu trabalho, não é? No fim terminou sem ninguém ser punido, então está tudo bem. Digo, ele não fez nada de errado mesmo. Agora o esquadrão deles poderão realmente rastrear o demônio e, no mínimo, vão conseguir trazer alguma informação pro reino. Se isso acontecer, eles podem se redimir por sua reputação ruim depois de ter invadido o Congresso Mágico no meio de um julgamento. Damate então faz uma expressão completamente séria e assustadora enquanto segue dizendo: assumir responsabilidade pelo perdão. O reino não pode assumir responsabilidade por algo assim, e você sozinho, você não pode assumir a responsabilidade por isso. Nesse instante o sorriso some do rosto de Julius e ele começa a olhar para Damátio. Após isso, então ele volta a sorrir dizendo: eu não tô assumindo, eu estou confiando. E nada disso se trata de responsabilidade, mas tudo isso agora se trata de fé. Eu confio neles. Damátio então segue sem entender muito o que estava acontecendo, enquanto Julius continua dizendo: de qualquer forma, eu acredito que a sua balança vai pender em favor do Asta e dos outros, afinal eles não fizeram nada de errado. Damátio então começa a se virar calmamente enquanto diz estar aliviado em ver que nada mudou. Mas esse caos no reino, esse caos no país, ele não vai pegar leve ao confrontá-lo. Se a balança pender contra o reino, não há escolha senão julgá-lo. O moleque da antimagia e até mesmo o próprio Rei Mago. Julius teria que pagar por confiar em Asta. Nesse instante então Damátio começa a se virar e ir embora, pedindo com licença por sua saída. Enquanto isso, outra pessoa estava chegando, gritando por ali. Era Marques, o assistente do Rei Mago, que estava entrando na sala de Julius. Ele começa a gritar desesperado: Julius-sama, é você mesmo que tá aqui? Então ele começa a olhar e observar que, bem, tinha um garotinho sentado ali. Julius então respira fundo, começa a sorrir e diz: e aí, Marques, já tá melhor? E aquele mago então fica bem impressionado, olhando pra ele, que tava muito calmo nessa situação. Marques então começa a pensar desesperado e também tentar dizer com a voz bem trêmula: ele sobreviveu, mas como tá pequenininho assim? Tá muito pequeno, mas tá vivo, né? Ainda desesperado, ele segue dizendo: o que aconteceu? Eu tô bem, mas o que é isso? O que tá havendo aqui? Você parece uma criança. Não, você realmente virou uma criança, Júlio. O Rei Mago então começa a morrer de dar risada, dizendo: é verdade, quanto a isso. E o Mark estava bem desesperado, pedindo pra que, por favor, ele conte o mais rápido possível o que aconteceu. Mesmo assim, antes de Julius dizer qualquer coisa, ele já continuou dizendo: e depois de tudo isso, por favor, deixe que eu veja suas lembranças. O reino está em um grande perigo e essa sua forma, sinceramente, você é muito
descuidado, Julius. E então, nesse momento, a gente vê que o Rei Mago tava bem sério. Afinal, Marx, ele estava chorando de emoção. Ele não precisava dizer nada, Julius já havia entendido tudo. O Rei Mago então se levanta, vai em direção ao seu amigo e o abraça. Afinal, os sentimentos dos dois significavam a mesma coisa. Ambos estavam muito felizes, afinal, eles haviam voltado. Marx deixou de ser um elfo e Julius voltou à vida. Nesse instante, Julius Novachronos começa a pedir perdão por ter preocupado tanto assim seu assistente Marx. E então ele começa a gritar que não vai o perdoar. Afinal, ele tá com uma pilha de trabalho gigantesca por causa do Julius. E o Julius fica o quê? Como assim? Quê? Depois desse encontro incrivelmente emocionante, a gente vai pra um outro lugar do reino de Clover. Agora estamos indo pro meio da cidade. Dessa vez estamos no quarto da Capitã Charlotte. Ela então começa a pedir desculpa a Sol por tudo o que aconteceu, por ela ter se tornado um elfo. Ela segue triste e irritada ao mesmo tempo, dizendo que seu corpo foi tomado e ela não conseguiu proteger ninguém. Charlotte diz que ela foi uma decepção como capitã. Sol então começa a negar isso, dizendo que não havia sido culpa dela. E também ela disse que não foi nada útil naquele combate, ela não pôde fazer nada pra proteger seus amigos e também pra salvar a sua capitã. A gente sabe que isso não foi verdade, que ela lutou com tudo que tinha, mesmo assim ela não queria ter sido salva pelo Yami, o capitão dos Touros Negros. E a Charlotte então começa a olhar pra ela e dizer, o Yami. Naquele momento, Sol começa calmamente a dizer que aquele cara, bem, ela realmente agora começava a considerar ele uma pessoa legal. Mesmo assim, pra ela, Charlotte ainda era bem inatingível pra uma pessoa como ele. E então a gente percebe que foi só nesse momento que Rosalie percebeu que nada daquilo havia sido um sonho. Ela começa a dizer, então não foi mesmo um sonho, eu não tava dormindo, tudo aquilo aconteceu de verdade enquanto meu corpo tava sendo dominado. Ela se lembra de toda a grande luta que aconteceu ali, da batalha em que Yami e a Alpha Charla lutaram juntas. Ela então começa a dizer que em suas lembranças o Yami tava tão perto e... Enquanto isso ela começa a ter mais e mais lembranças, inclusive de uma conversa sua aparentemente com a Alpha Charla, dizendo que nunca foi intenção sua demonstrar covardice enquanto controlava aquele corpo, só que, bem, não. Charlotte não queria acreditar em nada disso, não podia ser real. Ela se perguntava se o Yami havia descoberto como ela realmente se sentia sobre ele. Nesse instante, enquanto ela tava completamente distraída, Sol ficava chamando, e aí a Charlotte se perguntava, o que foi, Sol? Só então que ela percebe que o Yami tá na sua frente e a Sol tava dizendo, o capitão dos Touros Negros tá bem aqui, ó. O Yami tava ali com cara de bobo, dizendo, e aí? Como é que você tá? O capitão dos Touros Negros estava carregando uma cesta de frutas, provavelmente pra entregar de presente à capitã. E então a Charlotte fica completamente desesperada e assustada, gritando, Yami, o que você tá fazendo aqui? O nosso capitão então responde dizendo, hã? E por qual outro motivo seria? Eu vim aqui ver a princesa Tsum dos Espinhos que tá machucada. Charlotte então se desespera, mas ela diz que não, ela tinha que ficar bem calma estando no mesmo quarto do Yami. Então ela começa a torcer, Sol, manda ele embora como você sempre faz. Nesse momento a Sol olha um pouco de lado pro Yami e começa a dizer, bom, a gente tá te devendo por ter salvado a gente, então, bem, só dessa vez eu vou deixar passar e você falar o que quer falar, tudo bem? Nesse instante então, em pensamento, a Charlotte tava gritando, Sol, o que você tá fazendo? Yami então calmamente começa a perguntar, você já tá melhor? E a Charlotte então responde, claro, eu não ia ficar dormindo pra sempre. Em pensamentos ela se perguntava que tipo de cara ela tava fazendo, ela precisava se controlar e com certeza ela conseguiria fazer isso. Yami então tira o seu cigarro da boca e começa a falar sério a partir de agora. Ele olha pra ela e diz, não se esforce. Desde aquela época você era teimosa, descuidada e bem problemática. E a Charlotte começa a se perguntar, descuidada? Ele então segue dizendo que, bem, é bom saber que ela tava se sentindo melhor. E a propósito, ele tinha uma coisa pra perguntar pra ela, e nesse momento a Charlotte fica bem surpresa. Ela começa a se perguntar o que ele queria perguntar, e não, será que era isso que ela tava pensando? Não podia ser. Ele então começa a colocar o cigarro novamente na boca enquanto diz, quanto ao que você disse antes. E ela começa a ficar bem desesperada com a pergunta que ele ia fazer. E Yami então começa a se lembrar de tudo que tava acontecendo, e ela também se lembrava de tudo. Ele então questiona, quando seu espírito elfo tava sendo tomado pela magia, eu preciso que você me diga claramente, você está mesmo... E é nesse momento que ela já tava completamente desesperada com medo da pergunta que ele ia fazer, dizendo, eu sabia isso que ele vai perguntar. Nesse instante então ela começa a gritar muito alto, o que você tá dizendo? Começa a gritar desesperadamente, enquanto Yami começa a dizer baixinho, a maldição da técnica proibida, só que ninguém consegue ouvir ele. Nesse instante então Yami e Sol ficam completamente chocados com o tanto de grito que ela tava dando, e bem, até um passarinho que tava voando por cima da casa começa a ficar completamente assustado com aquilo. Isso chegou em todo o reino. O próprio Ast e a Sekirei, que estavam do outro lado, ficam completamente assustados, dizendo, o que tá acontecendo? Nesse instante então a porta em frente a eles se abre e a Charlotte passa correndo em alta velocidade entre os dois, desesperadamente fugindo. Ast então olha pra trás e se pergunta, aquela é a capitã das Rosas Azuis? O que aconteceu? E a Sekirei então se pergunta se ela ouviu sobre a maldição e estava completamente assustada com isso ou algo desse tipo. Charlotte então continua correndo em alta velocidade agora pelo meio do reino de Clover. Em todo o caminho ela encontra com a garota sendo perturbada por um cara dizendo que nessas horas ruins eles precisavam ficar juntos. Ela então esmaga aquele cara, ela passa por cima dele em alta velocidade jogando pra bem longe, salvando a garota. Só que, bem, no meio dessa caminhada, sem querer ela passa pelo meio de uma casa, por dentro de uma casa, salta pela janela e aí ela percebe que ela tava com um bebê no colo. Ela simplesmente entrou e por algum motivo pegou um bebê, por que ninguém sabe. Ela continua correndo
do bebê também continua chorando, ela devolve o bebê pra mãe, pelo menos eu acho que era mãe, ou ela deu o bebê pra uma pessoa completamente aleatória e continuou fugindo. Ela passou inclusive em direção ao rio e começou a correr pelas águas de tão veloz que ela estava. As pessoas ali estavam achando incrível o que ela estava conseguindo fazer ali, e enquanto isso Charlotte continuava correndo completamente desesperada. Nesse meio tempo, Yami só vê pelas janelas as ondas do mar sendo formadas pela velocidade da Charlotte, e ele começa a pensar, nossa, eu só queria perguntar pra ela se ela tinha alguma dica sobre as técnicas proibidas ou algo assim. Qual que é o problema dela? Por que ela correu? E a Sol então começa a dizer, irmã, volta, pra onde você vai? Lembrem-se de evitar mal entendidos, corram atrás da Charlotte agora. E é nesse momento que o capítulo 220 chega ao fim. No próximo capítulo, o começo de uma comédia romântica, o segredo da maldição do chifre é revelada. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo 321 de Black Clover, então fiquem ligados. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!